Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cocitas más. Espero que seu dia tenha sido bom, mas se não foi, chegou a hora de salvá-lo. Tudo que você precisa é de um insight, seja para resolver um problema, seja para se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Nossa famosa abertura aqui dos nossos episódios, já tivemos aí várias temporadas que você pode encontrar algumas delas no nosso grupo do Telegram, no Spotify, e agora a gente inicia uma nova temporada, esse é o episódio 1 aqui do nosso YouTube. Esses episódios servem para pequenas reflexões que você pode levar aí para a sua vida. Bom, quando eu estou gravando esse aqui episódio, olha, o assunto que não quer calar foi do CEO que foi pego no flagra durante um show do Coldplay. Isso já virou meme, isso já viralizou e tá todo mundo rindo dessa situação, mas eu vim aqui trazer uma reflexão que pode ser extraída disso e tem tido várias consequências. Ele foi afastado do cargo, ele que é um homem casado. Segundo as últimas informações que eu tive acesso aqui, a mulher que estava com ele não é mais casada, é divorciada, mas de todo modo ela estava participando ali de um caso de uma infidelidade. E aí, provavelmente ele vai sofrer várias consequências, além de ser afastado, uma crise séria no casamento dele, talvez até se separe, ele tem filhos, né? Enfim, todas as consequências que a gente sabe que isso pode gerar. Agora, eu queria trazer uma visão sobre algo que antecede ali aquele momento, aquele flagra, né? Ele estava ali com uma pessoa que não é a esposa dele, naturalmente, ela também com alguém que é comprometido. E o nome desse episódio aqui é O Mal enquanto Ilusão do Bem. O mal enquanto ilusão do bem. Quando a gente vê a cena, os nossos olhos, eles facilmente são atraídos para o momento da vergonha, o momento do flagra, o momento do vexame, quando eles se escondem ao serem flagrados ali pela câmera da produção do Coldplay. Só que, na verdade, primeiro eu confesso que eu ri também, assim como todo mundo, mas depois eu me peguei pensando sobre aquela situação. E o que me chamou mais atenção revendo a cena, e eu sugiro que você reveja a cena, são aqueles segundos, talvez um segundo, antes deles perceberem que a câmera estava neles. Aquelas pequenas frações de segundo em que a câmera pega os dois, abraçados, sorrindo e aparentemente muito felizes por estarem ali no show do Coldplay. E por que eu estou chamando esse episódio aqui de O Mal enquanto Ilusão do Bem? Naquele momento ali, antes de serem expostos, eles aparentemente estavam muito bem, sentindo um prazer muito grande de estarem tendo aquele caso, de estarem ali juntos. Só que a grande pergunta que fica é: o mal passou a existir apenas depois que eles foram flagrados? O mal só existe por conta das consequências do flagra? De ser afastado da empresa, de ser descoberto pela própria esposa? A mulher que estava com ele, de ser exposta como a outra? Será que o mal passa a existir só porque ele foi descoberto? Se você já me acompanha aqui há mais tempo, dos outros episódios, se você é meu aluno, tanto nos alunos de pessoas comuns quanto dos profissionais de saúde mental, sabem que eu sempre bato na tecla que todo mundo precisa de uma filosofia de vida. Todo mundo parte de algum princípio de como o ser humano existe ou deveria existir e se comporta ou como deveria se comportar. Todo mundo precisa de uma filosofia de vida. Todo mundo tem uma noção do que é bom e do que é ruim, até mesmo os relativistas. E isso exige que você reflita muito sobre como você está vivendo. E eu também reflita como eu estou vivendo. E a base antropológica a qual eu sigo, ela é uma base muito fincada na realidade. Um realismo equilibrado, para ser mais preciso. E essa base
nos leva a pensar e a refletir sobre como os atos são bons ou maus, independentemente se as pessoas tenham descoberto aquilo ou não. O fato do ato ser bom ou ser ruim não depende da mera exposição ao público. O ato, ele é intrinsecamente bom ou intrinsecamente mau. Ainda que aquele casal nunca tivesse sido descoberto e vivesse apenas momentos aparentemente bons, como ficarem ali abraçadinhos no show de uma grande banda como o Coldplay, antes que a vergonha chegue, ou talvez se essa vergonha nunca chegasse, aquele ato já era mal. E por que esse ato é mal? Porque a pessoa está enganando outra pessoa. Ela está, e aqui no Brasil a gente vê muitas vezes a pessoa que é enganada, o famoso corno ou a corna, né, como as pessoas popularmente chamam. Normalmente essa pessoa é tida como a trouxa, como a pessoa perdedora, como a pessoa que foi passada para trás, como se ela fosse a grande prejudicada da história no sentido pessoal. E aí eu recebo algumas perguntas, como por exemplo, Saulo, como não me sentir um lixo se eu fui trocada, se eu fui traída? E o que eu digo para essa pessoa é, olha, se tem alguém que tem que se sentir um lixo, é a pessoa que trai, não a pessoa que foi traída. A pessoa que foi traída não jogou a palavra no lixo, não traiu a própria história. A pessoa que foi traída, ela foi vítima, né? Quem traiu a própria história, quem está indo contra um bom caráter, é a pessoa que trai. Mas aqui, culturalmente, a gente tende a tirar sarro da pessoa que foi traída. E a reflexão que eu trago aqui hoje para você e até para mim, para que a gente possa sempre estar pensando sobre isso, é que muitas vezes nós experimentamos o mal, ele nos traz sensações boas, como prazer, como a paixão, que provavelmente aqueles dois estavam vivendo ali naquele momento, só que nada disso compensa, nada disso supera uma coisinha chamada consciência tranquila. Uma coisinha chamada ser fiel à palavra dada, aquilo que você disse, aquilo que você prometeu, os compromissos que você firmou. Então a reflexão que eu me peguei pensando foi, olha, eu não tenho problema nessa área especificamente da infidelidade, mas será que tem alguma área na minha vida em que eu estou experimentando o mal, estou fazendo um ato mal, esse ato mal ainda não gerou nenhuma repercussão que eu percebi como sendo má? E será que eu estou vivendo um mal sob a ilusão de um bem? Isso que eu fiquei pensando depois que esse fato ganhou tanta repercussão. Eu gostaria que você, através desse episódio aqui, pensasse sobre isso, investigasse a sua vida. Assim como eu disse aqui, talvez a sua grande questão não é isso, não é ter um caso, não é algo assim, um problema desse tipo de relacionamento. Mas talvez seja uma outra coisa, algo que talvez você não parou para pensar direito, mas aquilo é estruturalmente, intrinsecamente mal, só que está produzindo sensações boas em você e você está permanecendo nesses atos. Estes atos, quando feitos repetidamente, começam a estruturar a nossa personalidade num viés ruim, que é aquilo que a gente chama de deformação do caráter. Hábitos bons, intrinsecamente bons, formam a personalidade, formam um bom caráter. Atos intrinsecamente maus deformam o caráter. E a gente sabe que uma traição, por exemplo, ela é sempre má. Ah, Saulo, mas o relacionamento não estava bom, não estava legal. Muito melhor encerrar o relacionamento, começar um outro relacionamento, ou pelo menos estar livre para não ter que trair a própria consciência. Porque aquele que se acostuma a trair a própria consciência, ao longo dos anos, vai se despersonalizando até chegar ao ponto de não se reconhecer mais quando olha no espelho. Voltamos com os nossos episódios deixando essa pergunta para você. Será que há algo na sua vida que você está vivendo como sendo uma coisa má, mas que está sendo experimentada como sendo uma coisa boa? O mal enquanto
aparência ou quanto ilusão do bem. Investigue a sua vida, pense sobre isso, medite e sempre volte aqui no nosso canal, se inscreva, curta, deixe o seu comentário, compartilhe, porque nós estamos de volta com os episódios aqui do nosso podcast. Te vejo na próxima.